Vamos falar sobre esse assunto ainda com a nossa analista de economia, a Thaís Herédia. Thaís, porque eu queria que você começasse explicando o que é o SWIFT e como ele funciona. Prazer, né, Thaís Herédia? Nessa altura a gente tem que entender o que é o SWIFT. Ele é um sistema que existe já há muitos anos. Qualquer pessoa que quiser fazer uma operação do Brasil para fora, para mandar para outro lugar, vai num site, tem vários sites aqui no Brasil, você diz, olha, eu quero fazer uma remessa para fora e lá vai estar o código do SWIFT. Vamos lá, vamos explicar o que é o tal do SWIFT. Ele é um sistema que foi criado nos anos 70 por 15, 20 instituições financeiras da Europa e dos Estados Unidos que resolveram que o Telex, quem tiver menos de 30 anos não vai nem saber o que é isso, que o Telex já não valia mais como uma tecnologia de troca de informações que garantisse agilidade, segurança, enfim, uma série de coisas. Então, ele foi criado lá nos anos 70 por esses 15, 20 bancos americanos e europeus e acabou se transformando na única e maior prestadora de serviço, ou maior sistema que presta um serviço de comunicação entre as instituições financeiras no mundo. Então, vamos olhar aqui na tela os dados sobre o SWIFT. Como ele é um organismo mantido pelos seus membros, são cerca de 2.000 membros que têm ali a voz sobre a gestão do SWIFT, a sede dele fica na Bélgica e a supervisão é pelo Banco Nacional da Bélgica, pela legislação da União Europeia, com parcerias feitas ali entre Banco Central da Inglaterra, Banco Central dos Estados Unidos, mas a sede fica na Bélgica. Como eu disse, são mais de 200 países que se comunicam, usam o SWIFT para se comunicar. É uma comunicação. O SWIFT não faz pagamentos. Uma instituição passa pelo SWIFT e avisa a outra que uma operação de pagamento será realizada. São 11.000 instituições, como eu disse há pouco, cerca de 42 milhões de mensagens por dia na estatística do ano passado. E o que o SWIFT tem que ninguém consegue fazer diferente, né? Ele garante, ao mesmo tempo, um sistema que faz o mundo inteiro se comunicar com segurança, com agilidade, com transparência. Ou seja, não é uma instituição financeira ou um banco central do mundo, um único país que detém este poder de manter a comunicação entre as instituições do mundo. Portanto, a Rússia faz parte desse sistema, como os outros 200 países, mas ela tem um peso relevante. Vamos olhar agora o tamanho da Rússia nessas operações, porque ela é, sim, inclusive por ser um país muito exportador de petróleo, por exemplo, e de grãos. Olha lá, são 291 instituições, responde aí por 1,5% das operações do SWIFT, mas movimenta cerca de 800 bilhões de dólares por ano. Isso é praticamente metade do PIB da Rússia. A sanção prometida pela União Europeia e pelos Estados Unidos, ela não dá detalhes, mas indica que não vai ser um fechamento total a todas essas instituições, mas há algumas instituições. Os economistas e analistas estão dizendo que talvez eles estejam buscando uma forma de blindar a negociação para energia e para grãos, para não acabar inviabilizando, inclusive, a economia da Europa e de tantos países dependentes da Rússia, Tainá, com o gás, né? Então, o SWIFT é esse mecanismo de comunicação. O Brasil, por exemplo, tem pouco mais de 200 instituições cadastradas no SWIFT, são quase 300 códigos, às vezes uma instituição tem vários códigos diferentes, mas são cerca de 200 instituições cadastradas lá. Thaís, eu queria que você explicasse também, ficasse um pouquinho para a gente, para explicar outra sanção que foi anunciada pelas lideranças ocidentais, que foi o bloqueio da Reserva Nacional da Rússia. Explica para a gente, Thaís, como é que os russos serão impactados também por essa medida, por favor. Tainá, você lembra que aqui no Brasil nós temos o Banco Central Brasileiro tem reservas internacionais, né, que a gente fala tanto, são cerca de 350 bilhões em reservas internacionais, 350 bilhões de dólares. Os países que não têm moeda forte fazem reservas como essa, e a Rússia não é diferente, ela tem uma das maiores reservas em moeda forte do mundo, são mais de 600 bilhões de dólares. Os detalhes também dessa sanção, da operação dessa sanção, não foram
foram revelados pelos países que concordaram em fazer esse bloqueio, esse congelamento da utilização das reservas. Como é que um país usa as suas reservas internacionais? Primeiro, para proteger a sua própria moeda. Aqui no Brasil, por exemplo, o nosso Banco Central saca da reserva internacional e vende dólar à vista quando há uma disfuncionalidade muito grande e acaba provocando uma alteração no preço do real contra o dólar que não está baseado nos fundamentos. Então, o Banco Central saca das reservas e transforma isso em liquidez no mercado financeiro. Na Rússia não seria diferente. A interpretação que eu conversei com alguns ex-diretores do Banco Central, inclusive o Alexandre Schwartzman, que é nosso especialista aqui na CNN, e foi diretor no Banco Central, exatamente cuidando da gestão das reservas internacionais, ele me explicou o seguinte: o que pode acontecer é que a Rússia vai ficar impedida de sacar em rublos aquilo que ela tem em ativos internacionais. A gente preparou também aqui uma demonstração para vocês entenderem esses 630 bilhões, como é que eles estão divididos, né? A maior parte está em ativos em euro. Quando eu falo ativos, aqui eu tenho títulos de empresas, títulos de países também, tá? 32,3%. Ouro, mais de 21%. Dólar, que já foi maior no passado, a Rússia nos últimos anos, de 2014 para cá especificamente, foi diminuindo o dólar, hoje pouco mais de 16%, e o renminbi é a moeda chinesa, o yuan, 13%, libra esterlina 6,5% e 10% de outras moedas. Os especialistas dizem que haveria uma chance da Rússia conseguir escapar dessa sanção vendendo e tendo acesso liberado ali aos seus ativos na moeda chinesa. Mas há uma preocupação também se a China vai querer comprar essa briga ou vai virar esse ataque dos países ocidentais contra o seu próprio sistema. Lembrando que a China também, apesar de ter tentado criar uma espécie de SWIFT lá que ela tem, só conversa em yuan, não está conectada com o mundo todo. Portanto, é uma medida muito forte que praticamente asfixia o governo russo em promover e garantir a liquidez para o sistema financeiro nacional. Então, a corrida bancária que assistimos nos últimos dias acontecer na Rússia é muito em função disso. Os bancos vão ficando sem moedas, as pessoas vão sacar o dinheiro, não tem mais, os bancos internacionais não têm mais dólares. E para responder a isso, e fazer como qualquer banco central faria, pegar a reserva internacional, transformar isso em liquidez, sacar e promover essa liquidez, essa tranquilidade no mercado, no sistema financeiro nacional, a Rússia provavelmente não poderá fazer isso. A Ursula von Leyen, da União Europeia, ela disse que as ações que eles pretendem tomar podem congelar cerca de metade das reservas internacionais, e agora a gente entende por quê, porque metade está em euro, pouco mais em dólar, metade disso em dólar, e há também uma preocupação em como a Rússia faria para vender ouro, por exemplo. De qualquer forma, é um cerco e uma asfixia à capacidade do governo russo em garantir a liquidez para o seu sistema financeiro, Tainá. Aí, Thaís Herédia, explicando tudo o que a gente precisa saber sobre essas sanções econômicas agora destinadas à Rússia. Muito obrigada, Thaís, por essa participação. Até já.